Olá, eu sou Wellington Justo e você está no Espaço do SESMIT. Neste curso você aprenderá como elaborar e implementar o mapa de risco de segurança. Toda empresa, grande ou pequena, tem que ter essa ferramenta super importante para auxiliar os trabalhadores no reconhecimento dos riscos existentes no local de trabalho. Afinal, a própria norma regulamentadora de número 1 diz que toda empresa deve dar ciência aos empregados dos riscos aos quais estarão expostos, assim também como as medidas corretivas. O nosso mapa de risco, que vocês aprenderão como elaborar hoje aqui, nada mais é que uma ferramenta que auxilia a segurança no trabalho, demonstrando de forma clara quais são os riscos existentes em cada setor e como eles são representados, facilitando o entendimento por parte de todos os trabalhadores, independente de sua hierarquia ou nível de escolaridade. Então, a partir de agora, daremos início ao nosso curso de elaboração e implementação de mapa de risco. Mas antes de irmos para os finalmente, precisamos entender alguns conceitos que são super importantes para compreendermos o conceito geral. Primeiro, o que são mapas de riscos ambientais? São as representações gráficas dos reconhecimentos dos riscos existentes nos locais de trabalho por meio de círculos de diferentes tamanhos e cores representados. Conceito. Temos aqui alguns conceitos também interessantes que devem ser aprendidos e compreendidos para que o conceito geral, volto a dizer, do mapa de risco seja entendido por completo. Mapa. Se você for pesquisar no Google, por exemplo, encontrará que mapa é a representação em superfície plana e em escala menor de uma planta qualquer. Risco é o perigo, inconveniente ou fatalidade possível de se efetivar, ou seja, de se tornar realidade. Se você tem um leão na sua empresa, no seu circo, por exemplo, a sua empresa pode ser um circo, o leão ele representa o perigo, né? O leão é perigoso por si só. Mas isso não quer dizer que acontecerá um acidente só pela existência do leão no seu ambiente de trabalho, se ele estiver devidamente controlado, ou seja, em sua jaula, longe das pessoas, longe dos trabalhadores. Ambiente de trabalho, por fim, é o ambiente em que o indivíduo vive ou trabalha. E qual seria o objetivo do nosso mapa de risco? Primeiramente, ele tem o objetivo de informar e conscientizar os trabalhadores pela fácil visualização desses riscos. E também é um instrumento que pode ajudar a diminuir a ocorrência de acidentes do trabalho. Pode diminuir, não quer dizer que vai eliminar ou evitar que o acidente ocorra. Afinal, o mapa de risco é apenas mais uma ferramenta que a segurança do trabalho se utiliza para que o risco seja controlado e que o trabalhador tenha ciência da existência do mesmo. É importantíssimo informar e conscientizar. Afinal, a própria norma regulamentadora de número 1 diz que todo empregador deve dar ciência aos empregados dos riscos existentes, assim como as medidas corretivas e protetivas desses riscos que existem no trabalho a ser desenvolvido pelo mesmo. Quem faz o mapa de risco? A pergunta que todos querem saber.
Quem elabora o mapa de risco? Há muita confusão, principalmente no meio dos profissionais do SESMIT, né? Muita gente diz que é o técnico de segurança, o engenheiro de segurança, mas na verdade não é isso. A própria NR5, a norma regulamentadora de número 5, que trata da Comissão Interna de Prevenção de Acidente, diz quem deve elaborar. É feito pela Comissão Interna de Prevenção de Acidente, a CIPA. Após ouvir os trabalhadores, claro, isso não pode faltar de todos os setores, com a orientação do SESMIT. Então é a CIPA que elabora com a assessoria do SESMIT e participação dos trabalhadores. E quais seriam os riscos importantes a serem considerados no nosso mapa de risco? Claro, você não vai elaborar o mapa de risco se você não conhece os riscos ambientais a serem avaliados, não é verdade? Então, vamos entender e estudar um pouquinho mais sobre eles, porque nesse curso você tem por obrigação conhecer esses riscos. Se você não os conhece, nós daremos aqui algumas dicas, algumas explanações que farão com que você os conheça mais profundamente. Os riscos principais que você encontra lá na nossa NR9, que trata do Programa de Prevenção de Riscos Ambientais, o PPRA, só encontramos os três principais. Quais são eles? Os riscos físicos, químicos e biológicos. Mas precisamos ir além, pois os riscos ergonômicos de acidentes são super importantes, principalmente o de acidente, que é o que mais ocorre nas empresas.